Olá, sétimo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação. No nosso livrinho de produção de texto, tá? É aquele livro azul. Deixa eu mostrar aqui, ó. Então vamos lá. Na última aula, né, no último vídeo, nós falamos um pouquinho do gênero receita culinária. E nós contextualizamos essas informações, né? Como essas receitas evoluíram ao longo da história, né? Até a questão de ter uma necessidade de passar a escrever essas receitas para que elas pudessem ser reproduzidas, tá? Então, dessa forma, a gente viu que a questão da receita culinária tem a ver com a cultura de cada povo, tá? Então, a gente vê essa evolução a partir dessa cultura, do que aquela região, os produtos daquela região, né? Então, dessa forma, cada povo tem a sua cultura culinária, né? A gente vê, às vezes, eu vou para um restaurante mexicano de comida japonesa e a gente vê que é uma cultura totalmente diferente da nossa, né? Do arroz e do feijão que a gente está acostumado a comer no nosso dia a dia, tá bom? Então, a gente viu que lá no início da culinária brasileira houve uma mistura, né, dos povos indígenas, dos povos africanos e dos portugueses. Depois, com o processo de imigração, a gente viu que cada região passou a ser influenciada, né, por esses povos e ficou cada um apresentando sua culinária típica, tá? Com alimentos acessíveis daquela região. Então, tudo isso nós vimos, tá? A gente vê que tem cada lugarzinho tem um prato típico, né, do nosso Brasil, como, por exemplo, o acarajé, né, na Bahia tem a tapioca, tem a vaca atolada, enfim, cada região com seus pratos típicos. A gente viu também a questão da origem das receitas, né? Que teve lá em 1560, e o primeiro livro de receitas foi publicado em francês, tá bom? Então foram essas curiosidades que nós vimos na aula anterior. Então vamos lá. Lá na página 11, eu tenho uma receita, tá? O exemplo de uma receita. Aí eu faço alguns questionamentos. Eu tenho o exemplo dessa receita culinária. E aí na sua casa, como é que as pessoas fazem os pratos? Elas seguem algumas receitas, né? Se é um prato muito conhecido, muito comum, eu não preciso mais seguir a receita, como arroz ou feijão, né? Mas se eu quero fazer um prato mais elaborado, rebuscado, então eu vou buscar essa receita. Em sua opinião, de que forma a receita contribui para a preparação de um prato? Contribui demais, né? Porque a partir dali eu tenho as características daquele prato. Então o risco daquilo ali não dar certo é menor, né? Se o cozinheiro não for muito bom, vai diminuir esses riscos, acompanhando passo a passo. Primeiro faça isso, os ingredientes são esses, tem que separar tantas gramas, ou a colher, né? É muito interessante que um pouquinho mais à frente a gente vai ver o tamanho de cada colher, porque há essa dúvida. Deixa eu passar aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Aqui, ó, eu tenho ó, a colher de sopa, né, que fala lá, uma colher de sopa, eu falo qual é a colher de sopa, que eu não sei. Então a gente vai ver aqui, ó. São diferentes os tamanhos, né, e vão fazer toda a diferença. Então, eu tenho a colher de sopa, a colher de sobremesa, que é aquela menorzinha. Eu tenho a colher de chá, né? Vai diminuindo o tamanho. E a colher de café, tá bom? Aí isso aqui vai influenciar muito na minha receita. Só um minutinho, deixa eu diminuir. Então, essa aqui é a minha receita, ó. Bolinhos de granola, né? Então,
Reparem que eu tenho uma estrutura, eu tenho os ingredientes, o modo de fazer e as sugestões, tá? Isso aí é uma característica do gênero receita, ele tem sempre essa estrutura. Título, ingredientes, modo de fazer e sugestões. Então, eu tenho todos os ingredientes aí que eu devo seguir, tá? Então, ó, uma xícara de granola, uma xícara de aveia, ó, 2 colheres de chá. Olha como é importante eu conhecer esse tamanho dessa colher. Uma xícara de leite desnatado, 2 claras, 1/4 de xícara de mel, 1/4 de xícara de açúcar e 2 colheres de chá. Aí eu já tenho o modo de fazer, né? Coloque, olha os verbos que são usados, verbos no imperativo, aqueles que sugerem pedidos, ordens, né? Coloque numa tigela os ingredientes secos, junte o leite, use forminhas, coloque a mistura, coloque no forno, tá? Então, eu tenho passo a passo para fazer essas receitas. Depois eu tenho as sugestões, né? E é uma sugestão. Você pode fazer assim, tá? Colocar bananas picadas, maçãs. Não necessariamente isso aqui vai fazer. Ah, se eu não fizer isso, a minha receita não vai dar certo. Outra coisa muito comum de se ver em receitas é a quantidade de pratos, né? Ah, quantos pratos serão servidos com essa quantidade de alimentos? São 4 porções, então dá para 4 pessoas comerem, tá bom? Então, o que a gente pode ver aí dessa receita? Né? Tem alguns questionamentos. A gente viu aí que a receita ela apresenta uma lista de ingredientes, né? Mas só que tem um ingrediente que é fundamental nessa receita. Se os bolinhos são de granola, né? Então não pode faltar a granola. Senão seria, se fosse brigadeiro, de brigadeiro não poderia faltar o brigadeiro, tá bom? Essa receita aparece com uma imagem, né? Nós estamos vendo. É importante ter a imagem numa receita? Sim, porque de certa forma a pessoa que fez a receita, ela vai ter uma orientação. Ah, tem que ficar assim, né? Pode ser que não fique igualzinho, mas tem que ficar parecido. Bom, essas orientações são passadas de uma forma muito clara para o leitor, tá? Ou seja, de uma forma muito simples. O leitor tem que ler e entender o que ele tem que fazer, porque senão a receita não dá certo, tá bom? Nessa receita, como eu disse, não foi possível saber quantos bolinhos são produzidos. A gente consegue fazer, tá bom? Agora, com isso tudo que a gente viu, vamos parar e pensar um pouquinho. Qual é o objetivo, né, de uma receita culinária? Eu tenho que guardar isso. O objetivo é orientar, ensinar o leitor a fazer, a preparar um determinado prato, tá? Então, o objetivo é ensinar, orientar o leitor a preparar um prato. Bom, agora, como eu disse, toda receita apresenta um título, tá? E o título dessa aqui, como eu disse, bolinhos de granola, ok? Agora, qual é a função do título, gente? Eu vou ler e já vou saber sobre o que é essa receita, se me interessa ou não. Hoje, nós temos uma variação muito grande, né? De apresentação, de onde eu posso buscar uma receita. Antigamente eu via muito em livros, né? Hoje não, hoje eu tenho sites que são especializados em receita. Tenho Tudo Gostoso, tenho as receitas da vovó, enfim. E é interessante que além de ler, eu consigo até visualizar como se faz esse prato, determinado prato, tá bom? Então a gente aqui, ó, baixando mais um pouquinho, vou dar um zoom aqui. Onde essa receita, gente, de onde ela foi retirada? Isso, essa letrinha aqui menor é minha bibliografia, tá?
é onde eu tiro os textos. Então, eu tenho, ó, Pinto Ziraldo Alves, o livro das receitas do menino maluquinho. Todo mundo conhece, né? O nosso querido Ziraldo. Então, é o livro de receitas do menino maluquinho. Então, essa receita ela foi retirada de um livro, ok? Deixa eu diminuir aqui. Todos esses questionamentos estão nas páginas seguintes, tá? Então, eu estou fazendo, a gente está olhando a receita e tentando respondê-los, tá? Então, tem mais um questionamento aqui. Olha, foi o que eu disse. É comum, então, encontrar receitas em redes sociais e em canais de culinária na televisão e na internet. Além da forma escrita, como a receita pode ser apresentada? Então, através de tutoriais, né, de vídeos, ensinando, orientando determinado prato, tá bom? Para atingir seu objetivo, a receita lida foi estruturada da seguinte forma: ingredientes, modo de fazer e sugestões, tá? Então, na letra A, o que são os ingredientes? São alimentos que serão utilizados para preparar a receita, tá? O modo de fazer é o passo a passo de como esse prato deverá ser feito, ser produzido. E as sugestões são informações adicionais, informações a mais, tá? Que podem ajudar no preparo da receita, tá bom? Então vamos lá. Os ingredientes, gente, indicam a quantidade de cada um dos ingredientes necessários para a receita. O modo de fazer indica a ordem desses ingredientes, o que eu coloco primeiro, o que vem depois, tá bom? E as sugestões, como eu disse, você vai sugerir acréscimos de outros ingredientes ou apresentar outras informações, tá? Então, assim, ó, se eu pesquisar em livros, cadernos ou em sites, o modo de fazer. Pode ser que não esteja escrito dessa forma, modo de fazer. Então, pode estar lá, ó, modo de preparo, modo de preparar, como fazer, como preparar, tá bom? Então, eu vou deixar como sugestão de atividade essas páginas 12 e 13, né, que nós já falamos bem, tá bom? E aí a gente vai ver novamente o modo de fazer e trabalhar com esse modo de fazer, né? Que são as orientações. Como eu disse, esse modo de fazer apresenta verbos no imperativo com o intuito de orientar o leitor a fazer esse prato, tá bom? Outra coisa, esse modo no imperativo, ele orienta a pessoa, né? O chefe que vai fazer essa receita, lá a mamãe, a titia, ou até nós mesmos, né? Tá bom? Então é isso. Eu vou encerrar essa aula por aqui. Agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.